Hoje dou início a uma série de vídeos sobre os maiores problemas que as pessoas têm enfrentado nessa pandemia. E o primeiro deles não podia ser outro, a não ser sobre a saúde mental das pessoas durante essa quarentena, essa pandemia, ao isolamento social. E para isso, eu convidei a psicóloga Yasmin Perucci para estar falando com a gente, explicando melhor tudo o que tem acontecido com as pessoas nesse tempo de isolamento. Obrigada, Yasmin, pelo seu tempo, pela sua participação. Primeiro, eu gostaria de agradecer a possibilidade, a oportunidade. É muito importante para mim que meu trabalho seja visto e que as pessoas possam compreender um pouco. E mesmo aquilo que não ficar muito compreendido, que as pessoas possam ter abertura para buscar a compreensão maior, para me buscar, para conhecer meu trabalho. E eu agradeço muito a oportunidade. Imagina. Bom, primeiro me conta, a piora do estado de saúde mental das pessoas nesse isolamento é real? Sim, muito real. Eu chego a cogitar um aumento de 75% no fluxo de pessoas dentro do consultório, na procura de atendimento psicológico. Muitas pessoas estão se sentindo muito, assim, vulneráveis nesse momento, e aí a psicoterapia está sendo o recurso utilizado e abraçado pelas pessoas. Bom, e quais foram as principais doenças mentais que as pessoas desenvolveram nessa época de quarentena e isolamento? Bom, a demanda aumentou muito em relação à ansiedade, depressão e estresse, transtorno de estresse pós-traumático, né, que a gente chama. Por conta do afastamento dos entes queridos, por conta do isolamento e para o pessoal da linha de frente, né, que está ali acompanhando e vendo tudo muito de perto, situações que antes eram muito distantes, agora a gente está vivendo mais próximo. E explica um pouquinho para nós o que são essas doenças, quais os principais sintomas, porque eu vejo que já percebi que muitas pessoas confundem a crise de ansiedade, a ansiedade, até mesmo com os sintomas do Covid. Sim, sim. Bom, a ansiedade eu costumo falar que é um sentimento, tanto é que existem ansiedades boas e ansiedades ruins. A ansiedade é aquela sensação que dá quando a gente vai apresentar um trabalho na faculdade, no próprio trabalho, ou na nossa vida corriqueira, que o nosso coração acelera, que as nossas mãos começam a suar, a tremer, o fluxo de pensamento aumenta muito. E aí há essa separação do que é bom, porque uma ansiedade boa te auxilia a começar projetos, a começar novas percepções sobre a vida, a iniciar, te dá uma impulsão. Já a ansiedade ruim, ela te dá medo, porque a ansiedade em si, nos livros, como ela é diagnosticada, é o medo do futuro. E aí, sabendo disso, existem os transtornos de ansiedade, que aí é a ansiedade crônica, né? A gente chama, que já são as questões mais crônicas. O transtorno de ansiedade, ele é todos esses sintomas que eu acabei de citar, né? Como o pensamento acelerado, o coração batendo forte, a sudorese nas mãos, mas com intensidade maior, num tempo maior. Então, a pessoa precisa, assim, às vezes, por exemplo, numa crise de ansiedade ligada à síndrome do pânico, por exemplo, a pessoa precisa sair daquele ambiente. Na hora de apresentar esse trabalho, a pessoa não dá conta de ficar dentro da sala, ela precisa sair, ela precisa se isolar, ela precisa ter um espaço para se acalmar. Aí vem a depressão, que é basicamente assim, pessoas que antes faziam muitas coisas, que tinham uma demanda muito alta para diversos assuntos, diversas coisas, de repente começam a ficar mais cansadas, começam a ficar mais prostradas, falta a vontade de fazer as coisas que normalmente faziam. E aí a gente vai percebendo que essa pessoa vai ficando um pouco mais depressiva, vai tendo insônia,
São vários os sintomas da depressão. É muito importante deixar claro que o diagnóstico em si é o psiquiatra que faz, não somos nós psicólogos. Porém, a gente tem sintomas que vão ajudando a gente a nos nortear. E, por fim, o transtorno de estresse pós-traumático, que é a exposição, é quando a pessoa é exposta a algo muito fora de sua realidade e o seu mundo fica um pouco quanto confuso, o viver se torna algo muito complexo, complicado, dá medo. De fato, é um estresse muito grande que a pessoa precisa ir para terapia, fazer tratamentos para buscar ajuda, que é muito importante. E muitas pessoas moram longe da família, e você mesmo citou isso já agora. E o que é recomendado para essas famílias, para essas pessoas que moram longe das famílias, tá lidando com esse isolamento para não chegar ao ponto de passar por tudo isso? Bom, a gente hoje tem a ferramenta mais do que útil, que é a internet, que já vem aí numa crescente muito grande e, por incrível que pareça, nesse momento ela chegou a calhar. Então, assim, não perder o contato com as pessoas, fazendo videochamadas, interagindo virtualmente com essas pessoas, tentando buscar o máximo possível a sua saúde mental nesse âmbito, sabe? Tentando partir para o lado virtual, porque nesse momento, ter o contato com o outro é expor e é também se expor. Então, assim, é de fato ir para esse campo e tentar também ousar novos hábitos. Quando eu digo isso, eu quero dizer o seguinte, é também a pessoa aproveitar esse momento para se conhecer. Conhecer coisas que gosta, conhecer coisas que não gosta, coisas que gostaria, entendeu? De aprender, de ousar de fato. Então, tem gente que vai aprender a cozinhar, tem gente que nunca limpou uma casa, começa a limpar, tem gente que começa a fazer exercícios e assim vai. Então, é mais ou menos esse o conselho que eu daria. E qual dica, conselho você dá para as pessoas que estão em casa e já se sentem desmotivados de uma certa forma? A busca de um profissional responsável e um profissional assim que possa te dar o acolhimento necessário para esse momento, no caso, um psicólogo. Bom, uma agora que eu acredito que muita gente já passou em algum momento dessa quarentena, que é sobre a procrastinação. Eu acredito que várias pessoas perceberam isso, que estavam procrastinando no seu trabalho ou em alguma coisa que gostariam de estar fazendo e não fizeram. Qual, assim, a principal dica para as pessoas não procrastinarem? Bom, a gente poderia começar pensando o que é procrastinar, né? O que é estar procrastinando numa quarentena no qual a maioria dos trabalhos está sendo home office. Óbvio, existem trabalhos que ainda estão sendo presenciais. Mas, assim, o que é procrastinar dentro de uma pandemia via home office, trabalhando em casa, com todas aquelas tudo aquilo que a gente construiu ao longo de anos, né, de uma redação, por exemplo, de jornalismo, com todos os jornalistas juntos e se comunicando, de repente passar a ser uma redação sozinha e solitária dentro de casa. Então, isso é procrastinação, de fato? Talvez isso não está um pouquinho mais ligado às questões de ansiedade, às questões de como é visto, de como é sentido. Então, assim, acho que a gente pode... Isso é um tema muito legal para se levar para terapia, para a gente aprofundar e conseguir enxergar um pouquinho além dessa procrastinação, sabe? Para não ser, na realidade, uma procrastinação, e sim, na realidade, uma falta de repertório mesmo, de não ter o que fazer. Então, é necessário estar remodificando esse ambiente. E como podemos lidar com as frustrações geradas pelo impacto do Covid? Então, isso vai ser a muito longo prazo, né? Tem coisas que a gente já está sentindo agora e tem coisas que a gente vai sentir daqui a algum tempo, porque o Covid vai ter um impacto muito grande, não só socialmente, psicologicamente, como financeiro, na vida de muitas pessoas. Então, assim,
vai ser um trabalho muito grande realizado. Como eu disse, hoje os nossos consultórios já estão começando a encher por conta dessa preocupação, por conta dessa demanda psicológica que está muito aflorada. E a gente vai continuar acolhendo e tentando atender o máximo de pessoas possíveis e impossíveis, porque esse é o trabalho, nosso trabalho. A gente tem que dar conta e a gente vai fazer isso e ajudar o máximo de pessoas que a gente puder. E já puxando para uma outra pergunta, que você acha que depois de tudo isso, o aumento do suicídio vai ser maior ou isso já está acontecendo? A gente falar sobre isso, a gente entrar num campo um pouco minado, né? A gente tem a questão de não falar abertamente sobre suicídio, porém eu acredito que a gente precisa começar a desconstruir isso para políticas de conhecimento e entendimento do suicídio, não como algo fora do comum, mas algo que de fato acontece com pessoas em sofrimento e que a gente precisa dar atenção, a gente precisa ter o cuidado. Yasmin, acho que a demanda irá aumentar e que a gente vai precisar, assim, ter muito cuidado, as famílias vão precisar prestar muita atenção em todos os entes queridos, todos vão precisar ter a sua devida atenção. Se a gente puxar um pouco na história, na época que houve a mudança do real, da moeda no Brasil, houve um grande índice de suicídios naquela época. Eu não tenho estudo nessa área, então eu não tenho propriedade de fala. Porém, eu acredito que a gente precisa se preocupar mediante a história que o Brasil, a cultura brasileira, que ela já nos traduz muito sobre quem somos e quais são os próximos passos que pode ser, que a gente pode ver daqui para frente. Eu acredito que o aumento do uso das redes sociais aumentou muito agora nessa época de isolamento. E a quantidade de desinformações, de fake news que são espalhadas aí diariamente, pode fazer com que essas crises de ansiedade e de pânico aumentem, não pode? Sim, sim. É muito importante as pessoas terem veículos de imprensa confiáveis, terem páginas de notícias confiáveis, porque muitas vezes é a página de notícias, é o WhatsApp enviado, é aquela mensagem maldita que vai influenciar numa crise de ansiedade, num medo, em várias consequências. Então, eu sempre pontuo a informação de lugares confiáveis. Agora mudando um pouco para a área dos profissionais que estão de frente ao combate do Covid. E essas pessoas já sofreram algum tipo de transtorno mental, o impacto foi maior para esses profissionais, né? E quais foram os principais deles? E quais as medidas podem ser tomadas dentro dos hospitais para o cuidado deles? Eu acho que o transtorno de estresse pós-traumático é algo muito presente ali no meio deles, porque os poucos relatos que eu tenho são de muitas pessoas que veem seus amigos, pessoas queridas, pessoas que amam. Enquanto estão trabalhando, os amigos estão no CTI, estão na UTI. Então, assim, vai ser um trabalho muito longo, é um trabalho que vai precisar de a equipe multidisciplinar, que é sempre extremamente importante dentro de um hospital, vai precisar de muito acolhimento, de muito entendimento. Acredito que os hospitais vão ter que aderir às políticas de manejo multidisciplinar, que vai ajudar com que os profissionais possam conversar entre si, possam se comunicar, possam explorar um pouco mais do sentimento um do outro. Isso é algo muito fora do comum? Se a gente for ver, poucos hospitais têm essa demanda de multidisciplinaridade, mas eu acho que é uma coisa que a gente poderia começar a pensar para os profissionais não sofrerem tanto, para os profissionais conseguirem lidar
com isso da melhor forma possível. Quais são os principais tratamentos para essas doenças? Olha, terapia é fantástico. Acho que, assim, eu sou suspeita a falar, mas eu acho que a terapia é uma forte aliada. E se o paciente e o terapeuta acharem que existe a necessidade, a procura de um psiquiatra também é muito válida. Uhum. E agora, com todo esse isolamento, as pessoas tiveram que se reinventar por chamadas de vídeos. E o que você acha da terapia online? Então, a terapia online para mim não é nova, porque eu faço parte de um coletivo de mulheres do projeto Égide, que atende mulheres vítimas de violência online. Então, eu tenho pacientes no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em São Paulo, em diversos estados do país, e outras psicólogas também atendem em diversos estados do país, então isso não foi novo. Porém, para alguns colegas de profissão foi, né? Para aquelas pessoas que já estavam mais acostumadas com o setting clínico, com aquele ambiente mais quieto, com o ambiente de estar frente a frente com o seu paciente, foi novo, foi algo muito a se desconstruir e reconstruir. Então, assim, para algumas pessoas está sendo fácil, para outras nem tanto, mas eu acho que, assim, você sempre procurando uma fonte de um profissional qualificado, que você confie, que você tenha referências, é muito importante. E acreditar que, de qualquer forma, você está em terapia, né? Agora, numa nova modalidade, porque ambos precisam se proteger. Porém, é uma nova, de qualquer forma, não deixa de ser terapêutico. Entendi. Bom, e para fechar nosso bate-papo, qual a dica que você dá para as pessoas poderem se cuidar melhor da saúde mental nessa época de isolamento, de pandemia, onde surgem várias incertezas? Olha, se eu pudesse falar, eu acho que eu diria para procurar se reinventar, procurar atividades físicas que têm liberação de endorfina, e isso é fantástico para o seu cérebro, para você se sentir bem. Procurar terapias alternativas nas quais fazem sentido para cada um. Tenho pacientes que procuraram pintar e fizeram muito bem, procuraram ler e fizeram também muito bem. Então, assim, não tem limite. É de fato ir procurando e encontrando o que de fato faz mais sentido para você, sabe? É aquilo que você vê e te dá vontade de continuar, de ver, então vai para o seriado ou vai para as lives que andam tendo de música, né? E assim, é se descobrindo. Vai ter coisas que talvez a gente já está há 5 meses em quarentena, que a gente já não aguenta mais. Eu escuto relatos de pessoas que já não aguentam mais ver seriado, por exemplo. Porém, aí a gente se descobre, aí é hora de encontrar uma nova alternativa. Eu falo muito que enquanto vivo, a gente tem muita alternativa para viver, para mudar e para fazer. Já mortos, aí a gente perde essas alternativas. Então, vamos aproveitar a vida e as possibilidades de vida, respeitando sempre e tendo muito cautela também, né? A gente não pode deixar isso de lado. Muito obrigada, Yasmin, pela sua participação, por tirar um tempinho para falar com a gente e explicar melhor esse mundo que eu acredito que muita gente não sabe ainda que pode chegar a ter ou que já tenha. É um prazer, eu agradeço o espaço. Eu gosto muito desse tipo de conversa desconstruída, esse tipo de conversa na qual eu posso falar abertamente e ter uma troca de fato com você que está aqui fazendo esse trabalho genial, fantástico. Então, eu agradeço muito, muito. Eu agradeço muito, é uma gratidão imensa e eu espero que dê tudo certo, que chegue no máximo de pessoas possíveis. E qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, estou à disposição para tirar qualquer dúvida, para a gente pensar, repensar. Eu gosto muito de deixar claro que minha verdade não é a verdade absoluta, então, assim, estou super aberta. Muito obrigada. Eu que agradeço.